Livro Prefiro Gente. Autora Catiana Rigaud. Amélie Editorial. Primeira edição, 2020. Sinopse. As pessoas e os encontros que a vida promove, do mais banal ao mais marcante, vão influenciando nossa caminhada e formando nossa percepção da vida. Você conhecerá o mundo pelo olhar de uma personagem observadora, questionadora e complexa, que busca razão para tudo, mergulha na emoção. Parece que pessoas assim sofrem mais, mas também crescem e evoluem mais. Para ela, nada é estático, à toa, tudo ganha compreensões. Muda e amplia suas conclusões sobre o mundo. Tudo é degrau e tudo eleva. Ela conta histórias especiais e divide questionamentos sobre a vida, pautada na literatura e na psicologia analítica de Jung. Prepare-se para uma leitura leve e livre, que flui como uma conversa envolvente. Sobre a autora, Catiana Rigaud, uma administradora que se acha um passarinho, especialista em psicologia organizacional e que ama a gente. Por isso, buscou contato com gente em todas as suas experiências. Abraços acumulados para toda a vida e ainda cabem mais. Porque além de amar gente, ela ama trabalhar. E juntando ambos, são 40 anos de observações e estudos e 18 anos de profissão, aprendendo a amar. Público geral, idoso, adolescente e feminino. Mas ela inclui amores, amigos e família. Ama outras coisas, como a vida e história das vidas que abraçou ao ser abraçada. Quando se deu conta, escrevia sobre o outro lado da história. O que se sente. Prefácio. As pessoas sempre nos surpreendem. E digo pessoas porque esse livro trata exatamente disso. Amar gentes. E é com grande surpresa que aceito o desafio de introduzir essa leitura. Quando questionei não ser ninguém que agregaria valor à obra, eis a resposta que recebi. Olha para você ver. Minha escolha é pela nossa amizade e pelo que a sua perspectiva representa para mim. Sendo assim, cá estamos, e tudo o que posso dizer para aguçar sua curiosidade, caro leitor, é que essa obra é brilhantemente rica de sensações, absolutamente necessárias para representarmos nossos olhares sobre as pessoas, sobre a vida e sobre nossas relações. Dessa forma, te convido para adentrar essa história pela Roberta, que possui um olhar único e poético sobre o que de fato importa. E antes de finalizar, gostaria apenas de esclarecer. Eu também prefiro gente. Karine Gurunga. Roberta. Alguém que abre seus pensamentos para compartilhar sobre o quão ricas, complexas e boas são as pessoas e a vida. Roberta, uma pessoa que vive com a mente repleta de pensamentos e questionamentos sobre as pessoas e a vida na constituição do indivíduo, do ponto de vista emocional e subjetivo, sente-se como uma pessoa complicada, pois ao tentar se expressar, percebe que na maioria das vezes não é compreendida, já que a vida nos pressiona com a necessidade de certezas e respostas. Ao mesmo tempo, Roberta é uma pessoa muito feliz e positiva, o que a faz popular e querida por muitos. Está sempre cercada de gente como gosta e tem muitas histórias boas para contar. Ela passou o início da sua vida apenas observando, pensando e tentando entender o que via. Com o tempo, descobriu a comunicação e, num determinado momento, decidiu ser parte do mundo. Ela disse que saiu do camarote e foi para a pista viver. Como uma forma de, para si mesma, tentar compreender a sua complexidade e a complexidade das coisas, encontrou na escrita uma forma de se expressar e consegue despertar nas outras pessoas a reflexão e contagiar a todos com sua alegria de viver. Com o conteúdo enriquecido por pedaços da nossa literatura, fala de pessoas e o poder dos encontros de nos modificar. As diferentes percepções que, quando compartilhadas, ampliam nossa visão das questões subjetivas sobre a vida, sobre os pais, sobre amigos e sobre amores,
e da psicologia analítica, que dá sentido ao que Roberta escreve. Para ilustrar, Roberta conta algumas histórias e fala de algumas pessoas que compõem sua história na formação, na presença, na diferença e no amor. Oi! Olá, eu sou Roberta. Poderia dizer que vim do fantástico mundo de Bob. Conhece? Como diria Fernando Pessoa, tenho pensamentos que, se pudesse revelá-los e fazê-los viver, acrescentariam nova luminosidade às estrelas, nova beleza ao mundo e maior emoção no coração dos homens. Pretensiosa assim, vou dividir algumas ideias com você. Quem tem a cabeça cheia de pensamentos e perguntas vai se identificar. E quem não tem e conhece alguém assim, vai poder compreender melhor. Vou falar de pensamentos, dúvidas, histórias, tudo com muita alegria. Quero que você me conte suas histórias e pensamentos depois de ler. E também quero palpite sobre tudo o que escrevi aqui. Sou muito amada e querida por muitas pessoas lindas. Mesmo assim, nem imaginam como é difícil me suportar. É muito mais fácil viver sem perguntar, mas eu vivo perguntando o porquê de tudo, e as pessoas não dão conta de responder. Algumas vezes até acho que estou contestando, mas só quero entender porquê. Muitas coisas não têm respostas exatas, mas tudo provoca algum sentimento, e é aí que brotam as histórias. Sabe aquela história que o físico estuda a teoria da relatividade e o filósofo estuda a relatividade da teoria? Pois é, eu sou a filósofa. Não é à toa que já fui chamada de rainha da relatividade. Gosto de estudar, aprender, desaprender, inventar, reinventar e gosto mais ainda de viver, conviver e sentir. Amo viver, vivo feliz. Amo as pessoas, vivo cercada delas. Amo os sentimentos extremamente inexatos, nós sentimos. Para ficar mais prazeroso, além da influência de minha jovem mentora, que chamarei aqui de Malu, citarei vários pensamentos de pessoas queridas e autores imortais que circulam nas redes sociais e que recolhi de livros que li e de músicas que ouvi. Eles despertam, acrescentam e nos dão vontade de ler ainda mais. Além disso, descobri na psicologia analítica algumas explicações e respostas que faço questão de dividir com vocês, para que comigo possam descobrir a si mesmo. Vamos nos conhecer? As pessoas. Quem me dera pudesse compreender os segredos e os mistérios dessa vida, esse arranjo de chegadas e partidas, essa trama de pessoas que se encontram, se entrelaçam e misturada ganham outra direção. Citação de Padre Fábio de Mello. O que seria a vida sem os encontros e desencontros? Somos feitos desse emaranhado. Convivemos com várias pessoas, com quem queremos e não queremos conviver, e cruzamos com milhares de outros ao longo de nossas vidas. Cada movimento, cada troca nos modifica e nos acrescenta. É impossível sair indiferente disso. Muitas vezes a leitura é automática, mas quantas vezes nos marcam profundamente e ficamos debruçados tentando ler? Pois quanto mais fundo, mais interrogamos, menos respondemos. Não temos certeza do que se lê. Interpretamos como vemos, vemos como sabemos. E o que sabemos? Cada um sabe de um jeito, cada um vê de um jeito. Tudo tão parecido e tão diferente. Novos encontros nos fazem saber mais e ver melhor. E quando sabemos mais, desconstruímos saberes antigos. E assim é a construção de nós mesmos. Você lembra alguém que passou por você e te chamou a atenção por algum gesto, algum objeto que portava, algum comportamento que teve? Isso despertou em você alguma opinião, algum conceito, te deu ideias de como fazer ou como não fazer e do que dizer daquilo que viu? Nunca mais você vai vê-lo de novo. E aquela pessoa também é cheia de dúvidas e de certezas. Está em construção. Alguém que te disse algo marcante na rua, na sala de aula, em sua casa, num lugar inesperado, você vai levar contigo sempre, mesmo que inconscientemente, vai influenciar suas decisões. Tem aquelas pessoas que fazem parte de nossas vidas e nos definem na origem, na identidade. Não nos separamos dela, mesmo que em algum momento fiquem longe. São nossa base,
podem ser mais ou menos estruturadas e definidas, mas são nossa base. Mas quando alguém entra em nossas vidas para marcar, faz história, a nossa história, família, amigos, amores, o encontro de duas personalidades assemelha-se ao contato de duas substâncias químicas. Se alguma reação ocorre, ambos sofrem uma transformação. Citação de Jung. Por quê? Sabe, eu acho que não sei fechar ciclos, colocar pontos finais. Comigo são sempre vírgulas, aspas, reticências. Eu vou gostando, vou cuidando, vou desculpando, vou superando, vou compreendendo, vou revelando, eu vou. E continuo indo assim, desse jeito, sem virar páginas, sem colocar pontos. Citação de Caio Fernando Abreu. Caio Fernando Abreu não me conheceu, mas felizmente sabe de mim. Quando eu era criança, costumava observar tudo. Curiosa e atenta, claro, sempre perguntava por quê. Vida tradicional, tranquila, com família, parentes, amigos, boa escola, boas férias. Captava todas as informações. Quando fui alfabetizada, lia tudo o que via e descobria a comunicação e a expressão. Mas eu não me comunicava nem me expressava, só perguntava por quê. Seria um laboratório ambulante? Nunca soube o que vim fazer no mundo, continuo sem saber, mas consigo absorver informações como uma esponja. Na maioria das vezes, sigo com naturalidade, mas tem vezes que penso que vou pirar. Entender as coisas não é nada fácil, principalmente porque as coisas não têm explicação clara e constante. E entender as pessoas, então? Isso fez de mim uma pessoa flexível, sempre curiosa, sempre disposta. Percebi que isso me abriu portas para a comunicação. Acabei me tornando uma mediadora, consigo compreender as pessoas por não esperar nada pronto nem padronizado, justamente por entender as diferenças, as diversas perspectivas e contextos e os pontos de vista. Não necessariamente consigo explicá-los, mas considerá-los. Também consigo, na maioria das vezes, fazer com que as pessoas se entendam, mostrando o lado de cada um. Eu ouço as pessoas e levo sempre alegria, positividade, portas abertas, soluções. Estou sempre rodeada de gente, mas posso não dar conta disso. Dou tanto que, na maioria das vezes, nem tenho tempo de receber. Tenho em quem me espelhar nisso, mas acabo compreendendo que não é por mal, é porque a maioria não vê o que eu vejo, nem que meu espelho vê. Eu já tive raiva de minha tolerância, de minha aceitação. Tive que me acostumar a entender que eu entendo e a entender quando não entendo. Também consegui formar opinião, direcionar pessoas, liderar pessoas e vender ideias. Todo mundo se contagia com meu entusiasmo despretensioso, além de se confortar com minha compreensão e o meu sorriso. Isso não quer dizer que eu sei das coisas e as entendo, mas que minha cabeça analisa tudo e absorve tudo. Isso vira uma bola de neve. Vez ou outra, preciso parar para organizar, mas a vida não para. Se você for assim também, aconselho que ter um tempo para si mesmo é uma boa alternativa. Parar, falar, processar e, na medida do possível, colocar as coisas nos seus lugares. Isso pode ser você e seu terapeuta ou você e seu amigo. O importante é esse movimento de se conscientizar de nosso crescimento como indivíduo. Geralmente, as pessoas não têm paciência para falar e para ouvir, porque é realmente complexo e volumoso. Algumas tentam, e garanto que dá para fazer isso consigo mesmo. Juro que funciona. Marta Medeiros, ao se descrever, também sabe de mim. Eu sou assim, ligada na tomada, sempre querendo encontrar uma razão para tudo. Pessoas como eu sofrem mais, se decepcionam mais. Por outro lado, crescemos, evoluímos, amadurecemos. Nada é estático em nossas vidas, nada é à toa. Tudo ganha compreensão, tudo é degrau, tudo eleva. Levei cerca de 18 anos para começar a perceber tudo isso e a processar e a viver, começar. Até então, era só laboratório, só esponja. Olhava os comportamentos, as opiniões, as expressões e de repente tive vontade de fazer parte do mundo. Resolvi existir além de pensar. Sabe aquela frase, penso logo existo?
Passei anos pensando a respeito. Só depois comecei a existir de verdade. Saí do camarote e fui para a pista fazer parte daquilo que sempre observei e procurar saber o que, afinal de contas, vim fazer no mundo. O que eu sei fazer? O que eu deveria fazer? O que eu quero fazer? E o que eu gosto de fazer? Ainda não descobri e ainda não me entendo. E quando consigo me entender um pouco melhor, ninguém entende. Quanto mais ideias, mais complexo. Diria que, como Clarice Lispector, escrevo por profundamente querer falar. Mesmo assim, desde que saí do camarote, não deixo de fazer nada. E tudo que faço, faço feliz e de coração, mesmo sem as respostas. Tati Bernardi explica. Simplesmente porque é assim que a gente faz com a nossa própria existência. Não entendemos nada, mas continuamos insistindo. Li quando criança no livro de português na escola o título de um texto, Viver ou Existir. Viver foi outra etapa, mas não finda. Ainda há um momento de questionar a vida e de celebrá-la. Os ciclos, as reticências, vou indo. E assim respondo às interrogações com exclamações. Amo gente. Nos sinais, nas entrelinhas, nos dias bons, nos dias ruins, vou percebendo as respostas, os abraços, as mãos estendidas. Lembra que os bons são maioria? Sim, eu amo as pessoas. Quando me perguntam o que eu prefiro, respondo. Prefiro gente. Não precisa que seja perfeito. Basta ser gente. Nessa vida sem manual de instruções, em que somos todos aprendizes, nessa vida cheia de sentimentos e expectativas, nessa vida de aprender a viver por meio dos encontros e nessa vida que muitas vezes nos encontramos por último, eu prefiro gente. Tantas pessoas me fazem bem, mas elas sabem, faço questão que saibam. Os laços vão se formando nos encontros e nos reencontros vão se confirmando. Já estive em tantos lugares, já cruzei com tantas pessoas. Os laços mais fortes sempre se tornam pontes construídas por onde passam experiências, aprendizados, sorrisos, vida. Já viajei e me mudei de cidade tantas vezes. Aproveito tudo, registro tudo, depois sigo em frente. Nunca olho para trás. Prefiro não esperar nada, mas sempre me surpreendo com a força dos laços. Uns chegam, outros vão, nenhum mais importante do que o outro. Todos acrescentam e ensinam. Alguns marcam, e a vida segue com os que ficam. Adiante, vou contar alguns casos com uma parte dessa gente. Quem lê vai fazer parte da história de Roberta, assim como o Malu já faz, pois, como diz um provérbio africano, as pegadas das pessoas que andaram juntas nunca se apagam. A partir de agora, estamos juntos. Vamos pensar, perguntar e nos descobrir. Olha para você ver. Essencial à vida de todos os seres vivos começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa? É óbvio que é água. O que você colocou na prova? Amor. Citação de Alexandre Beck. Uma das frases que mais me intrigou foi esta. Olha para você ver. No primeiro momento, achei que era um vício de linguagem regional, mas cada vez que eu via, era como se a vida também confirmasse dizendo, escuta para você ouvir. E fui entender que olhar é diferente de ver. Você pode não ver. Você pode ver coisas que todo mundo vê e você pode ver coisas que ninguém mais vê. É aí onde muda tudo. Eu sempre tive uma vista muito boa. As pessoas se impressionam quando alguém vê bem ou vê rápido. Mas se você vê além delas, pode distanciá-las e vir diferente. Pode afastá-las. Quando alguém estuda muito, pode usar o conhecimento para se inserir no contexto, mas pode também usar para questionar o contexto. Depende de você, como você se encontra, onde se vê. Eu vejo muitas coisas. Não sei o que é certo e o que é errado, nem o que é bom ou ruim. A vida inteira a gente ouve muito a esse respeito. E a sociedade tenta estabelecer um padrão e exigir que pessoas sigam. Acredito que para facilitar as coisas. Sempre falava o que vejo, e isso é visto como ousadia, afronta. Quanta informação, quanta pergunta. Não é mais fácil seguir?
Você que lê pode se identificar, ver demais e ver diferente. Não quer dizer que temos o conhecimento e a razão. Pelo contrário, isso desperta a emoção, completamente subjetiva. Vive em conflito, querendo compreender e encontrando mais perguntas a cada possibilidade de resposta. Dizem que a filosofia foi tirada das escolas para evitar cidadãos questionadores. Isso influenciaria muito o rumo das coisas e tornaria mais difíceis as tomadas de decisão, pois seriam mais opiniões, mais incertezas, mais dúvidas, mais necessidades. E as diferenças, e os diferentes pontos de vista, e os diferentes sentimentos. Ouvi uma vez e não esqueci mais que, embora as coisas sejam muitas vezes escolhidas por uma maioria, a minoria também representa. Essa não deixa de pensar, querer e opinar porque faz parte da minoria, pois também tem necessidade de ser compreendida e atendida. Lembro que temos 2 ouvidos e uma boca, então em vez de falar, vou ouvir mais. E com essa decisão, afirmo que afrontei menos e pude descobrir tantas riquezas, tantas possibilidades. Mas de que adianta ouvir, ver, pensar e não interferir? Mas se escolher interferir, será em que proporção? E vou ficar de que lado? Precisa escolher um lado? Nós acreditamos no que nos preenche, entendemos o que fala com a gente. Às vezes, a mesma coisa pode ser dita de várias formas. E cada uma que disser vai conquistar um grupo de pessoas que a compreende e vai ser criticado pelos grupos de pessoas que não compreendem. Por falar em preencher, fiquei muito impressionada quando ouvi coisas boas sobre o vazio, pois passamos a vida aprendendo que precisamos preenchê-lo. E isso é uma corrida ingrata, porque geralmente não conseguimos. Então ficamos com a sensação de ter um buraco no peito. Feio ou incômodo? Na real é assim. Temos um buraco e vivemos tentando preenchê-lo. Mas se tampamos, esgota. E o que você vai fazer depois? Tudo na vida é cíclico. Somos seres em construção, cada dia mais humanos, tentando dar conta do que entendemos e do que não entendemos. Muitas vezes, por isso, lotamos-nos de alguma coisa, que pode ser o trabalho, o estudo, uma pessoa ou uma teoria, para não ter espaço para pensar muito, nem para questionar e conseguir viver bem a si mesmo. Sem resposta. Consegue? Até que alguém me diz que o vazio é bom e necessário. E nele que podemos viver e trocar experiências de vida, aprender, sentir. Então, sentir paz. Quem vai cuidando, desculpando, superando, compreendendo e revelando não quer lado, quer pessoas inteiras. Meu segundo nome é Harmonia. Roberta da Harmonia. Que tal? Bem. Essa é a minha palavra preferida. Bem. As palavras atribuídas a Einstein acrescento. Não existe mal, existe ausência de bem. Gostaria que todas as pessoas soubessem do poder do bem. O bem traz paz, é algo que você entrega ao universo, solta, solto, flutua. O reverso é medo, atenção, o desafio humano de lidar com a necessidade de se proteger e se defender em suas relações animais. Temos muitas situações que o medo nos alerta. É importante, é tempero. O que me toca é que o maior alvo do medo são os sentimentos. Gostar ou não gostar? Se apegar ou não se apegar? Tem um meio termo? Estamos todos aqui sem saber por que estamos. Queremos voar e temos medo de voar. Não é apenas sobre dividir o controle com o vento, mas sobre ter o controle. Queremos também preencher nosso vazio, mas se preenchermos o vazio, onde viveremos? Imagina escrever no papel riscado, pintar numa tela cheia de tinta, colocar uma roupa nova no armário abarrotado, colocar uma ideia nova numa mente cheia. Vou te indicar uma curta e interessante leitura, M.A., A Importância do Vazio, de um blog chamado Slide Love. O vento é como o vazio, ambos liberdade, onde a gente flutua. Perguntas. Como ter liberdade e ter controle? Controle da segurança? Temos algum controle? Temos a formação básica para a segurança, isso sim. Todas as religiões, na meditação ou na oração, nos encontramos em nós mesmos. Encontramos o sagrado dentro de nós, justamente no vazio. Lá voamos.
e voltamos de lá desesperados por se agarrar em algo. Contraditório, somos complexos. Voar com medo ou sem medo? O maior medo é dos sentimentos. Gostar de si mesmo, gostar do próximo, gostar das coisas, gostar sem se apegar, realizar, conquistar, fazer escolhas, ser responsável, sobreviver sem ter o controle. Que difícil! Recorramos ao equilíbrio entre nosso animal e nossa humanidade. Que o medo seja o meio para encontrar esse equilíbrio, mas que ele não tire nossa paz e nosso bem. Concluí com o que acabei de escrever, que vejo o mal como reação ao excesso de medo. Já o bem sempre soube, vejo como sinônimo de paz. Tanto a paz do suspiro quanto a paz do poder. A paz é poderosa, o bem é poderoso. Tanto que nos transcende, nos cura, nos liberta. O bem solta, não se apega, flutua, flui. Talvez pareça simples demais. Para que precisamos de mais dinheiro do que o que compramos com ele? Para que precisamos de mais poder do que podemos usufruir? Por que queremos ter domínio sobre os outros humanos, sobre os outros animais, sobre a natureza? Quais são os medos, os sentimentos? O bem é leve, basta sentir no suspiro, e está tudo bem, e tem-se tudo. Estamos integrados à natureza, somos parte dela. Ela tem tudo, não precisamos dominá-la para usufruir. Basta usufruir, em paz, solta. Guerra. O homem nasce com o instinto da destruição, massacre e fúria, e enquanto toda a humanidade não sofreu metamorfose total, haverá sempre guerras. Citação de Anne Frank. Costumo dizer que nossa humanidade briga com nossa divindade. Na filosofia se fala muito da relação entre nosso animal e nosso humano. Curioso que no primeiro período desse parágrafo, o humano está no polo negativo, brigando com a divindade. Já no segundo, no polo positivo, ele se relaciona com o animal. O que é, afinal, ser humano? Um misto de fúria e amor. O amor é sempre mencionado, inclusive como motivos de guerras, palavras repetidas, havendo ou não. Já a fúria é muitas vezes velada, inclusive se for para pedir paz. É politicamente incorreta, havendo ou não. Ficamos perplexos quando alguém mostra sua fúria e, na maioria das vezes, contemos nossa fúria, como se não fosse natural. Ao mesmo tempo, achamos natural falar de amor para atitudes perplexas e conter nosso amor quando verdadeiramente amamos. São tantas guerras internas e externas, nascer, viver, sobreviver, conviver, ser. Não conseguimos puramente os instintos porque temos racionalidade. Parece que esta controla aquela. Então, nossa natureza genuína é a fúria? Seremos homens selvagens que ao longo da existência na Terra vêm se dominando, socializando, politizando? Melhoramos? Sempre que ouço dizer que pioramos, fico em dúvida. Em todas as histórias das civilizações existem as guerras humanas, coisas terríveis e coisas grandiosas. Algumas abordagens na filosofia dizem que precisamos tanto do nosso lado animal, pois precisamos sobreviver, quanto do nosso lado humano, pois precisamos existir. Nosso desafio seria, então, dominar o animal e esculpir o humano. Aqui, animal e humano são positivos, quando devidamente equilibrados. Estamos indo bem? A menina Anne Frank disse também que para a humanidade resta o recomeço. Constrói, cultiva, cresce e destrói. São tantas guerras e tantas repetições. Sentidos. Ouvir requer um tempo do fluxo, e o tempo do fluxo é o tempo do nexo, das conexões, das relações, dos sentidos e do sentir. Citação de Norval Baitello. Afinal, temos quantos sentidos? No corpo, na mente, na vida. Que lado escolhemos? Que direção seguiremos? Temos diversos sentidos no corpo. Os fundamentais conhecemos bem: tato, paladar, audição, olfato, visão. Eu, Roberta, escrevo o que vejo, mas eu não vejo apenas com os olhos, também com o que sinto. Foi assim que, lendo por aí, conheci outros sentidos.
Na mente, temos 3 canais sensitivos. Desses, cada pessoa domina um: sinestésico, visual ou auditivo. Ainda temos 5 formas de expressarmos e reconhecermos o amor: tempo, serviço, presente, palavra ou toque. Curioso que, se não sabemos disso, temos imensa dificuldade de compreender o outro, pois temos expectativas baseadas nos sentidos que predominam em nós. Essas coisas estão escritas e fundamentadas. Mas e o sentido da vida? Você já pensou nisso? A conclusão a que cheguei foi que, por não sabermos, escolhemos um e seguimos. Ou seja, como eu não sei, penso que não sabemos. Você sabe? A escolha do sentido pode ser por nossa intuição, o que somos em essência, que mesmo sem saber explicar, nos move e nos impulsiona. E pode ser pela condução social e parental. Será aí que mora o conflito sobre o autoconhecimento e aceitação? Escolho o sentido que a natureza conduz ou o sentido que esperam de mim no meio em que eu vim? Bem que poderiam coincidir. O sentido social parece natural. É o que conhecemos e vivemos no dia a dia. É parte da gente, a própria cultura a qual somos pertencentes. Pode ser por isso que é difícil nos conhecermos. Ao contrário, o sentido intuitivo parece não ser natural, pois precisamos ter consciência primeiro, depois buscar, depois entender, depois escolher o que fazer e, assim, ressignificar o sentido de nossas vidas. É como se, enquanto indivíduos, ao mesmo tempo que fazemos parte de grupos sociais, onde nos nutrimos e nos significamos, ao compartilharmos nossa existência, precisamos nos separar disso para percebermos nossa identidade única e particular, que também nutre e significa nossa existência. Esse indivíduo que existe é que pode compartilhar o que é. Sendo assim, não deveríamos precisar escolher um lado. Esse caminho deveria ter um único sentido para todos. Abra um parênteses aqui. Se é difícil dar o próprio sentido, imaginemos dar o sentido ao outro que projetamos a partir de nós, ainda que seja também indivíduo. Onde está o nexo disso tudo? Em qual sentido me encontro? E em qual sentido te encontro? Como nos relacionamos? Estamos cada um caminhando para se encontrar ao mesmo tempo que desejamos o encontro com o outro. Indivíduos que somos, conectados que estamos, sociedade que somos, relacionados que estamos. Qual o sentido das relações? Caminhamos no sentido de nos encontrarmos, eu comigo e contigo, e você consigo, e vamos nos desentendendo. Viagem. Quando Bob pedalava seu triciclo, ele viajava pelo fantástico mundo que era sua imaginação. Bastava uma palavra, porque as palavras podem ter muitos sentidos e existem estradas inteiras entre o que se diz, o que se quer dizer e o que se entende do que foi dito. Dá para viajar bastante. A imaginação é uma viagem. Podemos ir para qualquer lugar. Podemos ser o que e como quisermos. Você é feio ou bonito? Pobre ou rico? Feliz ou triste? Fracasso ou sucesso? Cada palavra, um adjetivo. Cada adjetivo, um ponto de vista. Cada ponto de vista, uma experiência. E cada experiência, uma imaginação. Ainda achei pouco. Juntava o que via com as palavras que eu via e imaginei a vida e as vidas, até que viajei na viagem de cada um que imaginei. Todas as pessoas lutam por alguma coisa e sofrem por alguma coisa. A viagem está no parâmetro pelo qual nos medimos e decidimos as respostas. Em tudo vejo as relações e a construção social. Como a gente se vê e como achamos que o outro nos vê. O que naturalizamos para caber. O que construímos como tem que e o que desconstruímos para ser. Aprendi cedo que não somos o que falamos. Somos muito mais complexos. O mundo é tão grande, a palavra mundo me dá a sensação de grande. E sendo grande assim, deve haver outros mundos além dos que imagino. Se cada cabeça é um mundo, imagina o tamanho do mundo. A melhor parte é a oportunidade de pegar a estrada ou passear entre as nuvens,
tanto chão, tantos sonhos. Eu sou daquelas que realizam sonhos todos os dias. Me encanto com tudo. E nada disso é possível sem se surpreender, pois a vida é cheia de surpresas, como as viagens. Por mais que sejam planejadas, as emoções são incalculáveis e imprevisíveis. Cada lugar traz um jeito de ser e, ao mesmo tempo, tudo se parece. Somos todos gente. Uma das viagens da gente é vencer o mundo, a luta e o sofrimento. Mas não é para ser forte o tempo todo, nem muito menos invencível, mas sim olhar as coisas de uma maneira ampla e sempre observando quem é você, para permanecer íntegro durante toda a viagem, principalmente consigo mesmo. Daí as coisas vão fluindo. Inevitavelmente, vamos aprender muitas coisas e tudo se encaixa. Tudo vira coisa boa quando leva numa boa. A paisagem do caminho é o presente, o agora. Psicologia analítica. Vamos conversar aqui como pessoas curiosas, com o desejo de conhecer a si mesmas e o sentido da vida. Estudando por aí, encontrei na psicologia analítica, desenvolvida por Jung, uma teoria que auxilia a nossa busca e dá um embasamento a tudo aquilo que questionamos. A partir dessa leitura, não seremos mais pessoas complicadas, porque pensamos e questionamos demais. Seremos, então, pessoas conscientes dessa busca pela totalidade e pela individualidade de todo ser humano. Mesmo os amigos leitores, que até aqui não se imaginavam nessa busca, podem despertar para esse lado de nós e descobrir grandes coisas de si. Como esse estudo pode ser bem complexo e não quero tirar o tom leve da leitura, vou simplificar tudo e, quando precisar usar termos específicos, tentarei explicá-los. Isso porque o tema que está sendo abordado, no intuito de entender melhor como tudo que conversamos até aqui e o que ainda vamos conversar, não só tem sentido, como também contexto. Jung desenvolveu com pesquisas uma teoria que chamou de psicologia analítica, com base no conceito de psique, que é a personalidade total de uma pessoa. Inclui pensamentos, comportamentos e sentimentos, mente, ego e alma, tanto conscientes quanto inconscientes. A psique é composta por consciência, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. A consciência é parte que conhecemos. O inconsciente pessoal é a parte mais superficial do inconsciente, que fica reprimido por um filtro que escolhe o que mostramos de nós, consciente, e o que escondemos, inconsciente. E o inconsciente coletivo é o que já nasce com a gente, como um patrimônio coletivo humano. Ele acredita que durante a existência as pessoas buscam unir esse todo, consciente mais inconsciente, que ele chama de desenvolvimento da totalidade. Isso quer dizer, na linguagem específica, desenvolver o eixo ego-self e interpretar os arquétipos, nome dado ao conteúdo do inconsciente coletivo, que formam nossa personalidade e comportamentos. Como o self, o ego, a persona e a sombra, os quais entenderemos um pouco. O self, ou o si mesmo, é considerado por Jung o arquétipo central. Seria o centro da totalidade, psique, composta pelo consciente mais o inconsciente, complementando um ao outro. Ele atrai todos os arquétipos e harmoniza-os, dando estabilidade à personalidade. O ego, ou o eu, é o centro da consciência. Ele filtra as experiências diárias, selecionando quais permanecem no consciente e envia a maior parte para o inconsciente pessoal. Ele dá identidade à personalidade. Enquanto o self une o consciente e o inconsciente para que eles se completem, ao invés de se oporem, o ego faz a mediação entre eles. A persona é como o estereótipo, a imagem que projetamos de nós mesmos para nos comunicar melhor com o mundo e ser aceito socialmente. Gira em torno do ego e esconde o self e o inconsciente para nos proteger. Ou seja, é o mediador entre a individualidade e as existências culturais, pois estas nos solicitam máscaras, persona, para cumprirmos os papéis sociais que assumimos ao longo da vida. Sobre os papéis sociais, podemos citar, por exemplo, o papel de pai, de filho, de aluno, de professor,
entre outros. Sendo que uma mesma pessoa pode simultaneamente ser filha e aluna, ou filho, pai, esposa e médico. Esses papéis são identificados por meio de símbolos representados por objetos de vestir, como roupas, objetos que identificam o papel profissional, como instrumentos de trabalho, e objetos que simbolizam status, como carro ou diploma. A persona é bastante positiva por proteger a psique e o ego e por facilitar a convivência em sociedade. Porém, pode ser negativa quando o indivíduo se identifica tanto com ela a ponto de se sentir perfeito ao assumir aquelas máscaras e negar qualquer desvio de sua autoimagem, como erro ou fraqueza, e as projetarão nas outras pessoas. Uma pessoa assim desvia de sua própria natureza e se torna superficial e de difícil convivência. A sombra é o centro do inconsciente pessoal, aquilo que foi reprimido na seleção do ego. Quanto mais apegados à persona, mais rejeitamos a sombra, e esta se torna uma parte negligenciada de nós mesmos que não desenvolvemos. Se por um lado defendemos-nos buscando uma identidade, que é a persona, por outro lado, escondemos um lado importante de nós. Quando tomamos conhecimento desse processo, temos uma melhor consciência dessa seleção e podemos influenciar nisso. Mesmo assim, sempre haverá a parte escolhida e a parte não escolhida. É um processo que não se esgota. Aí estamos nós, caro leitor, quando questionamos os hábitos, os valores e tudo mais que conversamos. Isso ocorre porque, mesmo sem querer, já sabemos dessa escolha, controlamos nosso ego de alguma forma e não nos contentamos com máscaras e padrões rígidos, estando sempre buscando melhorar e entender mais. Essa experiência significa conhecer e definir a si mesmo, self. Conhecer a sombra, ao menos que ela existe, costuma ser doloroso por causa desse processo de escolhas contínuas, em que uma parte de nós sempre ficará exposta e outra negada. Por isso, sempre questionaremos a consciência, ganharemos autonomia e também poderemos mudar a personalidade várias vezes. Em contrapartida, não a conhecermos pode ser prejudicial a nós, porque para ela se manifesta por impulsos indesejados e pela projeção no outro do que escondemos em nós, o que causa o que chamamos de antipatia. Até aqui, entendemos que a sombra é parte de nós. Sem ela, não somos completos. E lidar com ela significa refletir sobre nós. Isso leva a vida inteira. Dizem que é o preço que se paga pelo despertar. Em alguns momentos, a pessoa fica sem chão, porque sua estrutura é questionada o tempo inteiro. Porém, se torna mais intuitiva, criativa e espontânea. Acreditando ser o objeto de toda pessoa a busca da totalidade e da individualidade, o caminho, segundo Jung, é conhecer e unir todos esses elementos. Mesmo sem saber, esse é um processo instintivo. O grande cuidado é não nos deixar se perder na padronização social que é exigida de nós, mas sim seguir nosso próprio processo de individualização e nos encorajar a nos apresentar ao mundo e cumprirmos nossa trajetória da melhor maneira possível, respeitando nossa personalidade. O autoconhecimento do self nos permite podermos canalizar energia para enfrentar o medo, a dor, a ansiedade e a depressão, por exemplo, ou simplesmente nos entender melhor. No apanhado geral, somos uma personalidade, psique, composta do que conhecemos, consciente, e do que não conhecemos, inconsciente. A relação desses dois polos é medida pelo meu eu, o ego, e tudo fica canalizado em si mesmo, o self. E concluo com Paulo Leminski. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Por acaso, você se encontrou ou se perdeu nessa história? Eu? Responder a perguntas? Não respondo. Perguntas impossíveis? Não pergunto. Só do que sei de mim, aos outros conto. De mim, atravessada pelo mundo. Citação de Cecília Meirelles. Tudo o que digo está ligado à construção do si mesmo. Tenho dúvidas quanto a mim. Não sei a que vim. Sempre me perguntam. Ou não respondo, ou invento uma resposta qualquer. Parece até que é óbvio.
Você sabe a que veio? Se sabe, como sabe? E se não sabe, o que faz com isso? Procura saber ou deixa assim? Quero entender de gente e quero entender de mim. Percebo que nos adaptamos onde estamos, mas percebo que onde não estamos também é curioso, é fonte. Curiosa, nasci com uma curiosidade diferente. Não tem problema se não quiser me contar seu segredo, mas fui inventar de querer saber o segredo da vida. Invejo quem é objetivo e simplesmente vive, e sabe para o que veio, sabe o que fazer e aonde quer chegar. Será que um dia vou saber de mim? Cecília Meirelles me descobriu, me confundiu e me despertou. Que bom, Jung tem um caminho. No início, são aqueles primeiros laços, os que nos formam, a primeira referência de mundo. Sou constituída deles, família e pessoas com estima de valor familiar. Sempre tive ré de linha, tive raiz forte que me diz de onde eu vim, onde eu deveria ir, qual caminho percorrer e qual modelo de conduta seguir. Como vestir, como andar, como pisar, como mastigar, como falar. Regras, conceitos, convicções, fórmulas, definições. Recebia, aprendia, guardava, observava, respeitava e perguntava. Por quê? Que menina ousada, questiona tudo, como se isso fosse ruim. Vi num filme, numa sala de aula, cuja moral da história era aprender a não seguir os procedimentos comuns sem entender o que eu estava fazendo, sob o risco de perder a possibilidade de análise da utilidade daquilo que faço e da melhor forma de fazer. Na prática, o que deveria ser natural incomoda, complica. Pior se perguntar a um superior, é uma afronta. Via, ouvia, perguntava, calava. Questionar ou falar o que pensa sempre surpreende. Nunca gostei de chamar a atenção, só gostava de entender as coisas. Até hoje me pergunto se eu era tímida e se sou tímida. Imagino que não. Em contrapartida, sempre fui do mundo. Não precisava me convidar 2 vezes. Se é novidade, se me agrada, topo. Tudo para mim é extraordinário. Tudo que vem das pessoas me interessa, me desperta curiosidade. Quero entender. Quanto mais observava, mais questionava os conceitos. O que é certo e errado? O que é bom e ruim? Quem define isso? Por que alguém não pode ter uma escolha diferente? O que faz uma pessoa diferente da outra? O que faz uma pessoa melhor que a outra? Como a sociedade divide e separa as pessoas? As reações, os sentimentos, os pensamentos, o conhecimento, tudo para mim é extraordinário. De todas as pessoas, inclusive os meus. Isso quando ser assim, questionadora, não atrapalha a convivência. Para isso, é necessário sempre me conter. Todos os valores que aprendi, guardei. A frase de Kant que mais me define é o céu estrelado acima da minha cabeça e a lei moral no meu coração. Sou assim, idealista, sonhadora, mas não abro mão dos valores e da base que tenho. São o que sou. Mas quero conhecer outros valores, outras estruturas. Eu compreendo outros valores e outras estruturas. Isso enriquece meu mundo. Compreender me permite andar em diferentes lugares, entrar em diferentes corações. Dessa forma, amplio meu conhecimento, não me limitando ao que meu meio mais próximo aceita como verdade. E amplio os afetos. Existindo. Resolvi pensar. Quantas chances de viver loucuras memoráveis a gente desperdiça com essa mania besta de pensar? Citação de Gabito Nunes. Então, essa é a parte que existo. Tão confusa a relação entre pensar e existir, ao mesmo tempo que estão ligados, é preciso um equilíbrio. Eu, logo você, você, logo eu. Para quem pensa menos, deve ser mais simples. Existir basta em si mesmo ou só se realizar quando integrado? Passei muito tempo pensando, observando. Deu para acumular muita imaginação e muitos sonhos. Muito ficou guardado. Definitivamente não. Não sou tímida. Entretanto, existe uma formação básica para a insegurança na vida da maioria de nós. A nossa verdade pulsa. Em algum momento, a vida libera essa pressão. Vá, viva, realize.
Diga quem você é. Uau! Agora vamos descobrir quem sou eu para dizer. Mas vamos descobrir vivendo. Do que eu gosto mesmo? Quais são os meus próprios desejos? Uau, sim, eu existo. Descobrir, ou melhor, estou descobrindo a verdade que pulsa. É mágico. É encantamento por cima de encantamento. Sim, eu quero, eu posso, eu faço, eu realizo. Sou uma realizadora de sonhos. Tudo bem, vamos nos divertir. A energia vital pulsa. Existindo, tive acesso a mais pessoas. Observei e aprendi muitas coisas. Me diverti existindo e me descobrindo. Nós temos potencial. Tenho uma pergunta. Quando existir é individual e quando existir é social? Eu existo porque sou um indivíduo que pensa e, portanto, é completo? Ou eu existo quando interajo com o outro? Ou as duas coisas? Conversamos sobre padrões, expectativas, ou se encaixa ou afronta. Tem um meio termo, um jeito? Existir no papel da expectativa do outro não seria exatamente viver com a empolgação da palavra. Ao mesmo tempo, estar sempre contrariando e sendo contrariado é desagradável, não combina com a vida. Amigo leitor, o que faço é revisitar a mim. Quem eu sou mesmo? Isso torna um processo mais fluido. Como você faz? A vantagem do tempo de pensar é que, sendo cada cabeça um mundo, eu construí meu mundo. Imagino tudo, viajo num universo gigante. Meu mundo tem infinitas possibilidades. Tem a natureza espetacular, tem pessoas maravilhosas, experiências maravilhosas. Todos os sonhos são realizados. Fui existir nesse mundo. Pais. Você tem pai? Você tem mãe? Você não tem pai? Você não tem mãe? Qualquer que seja a sua resposta, significa que você tem ou terá algum trauma relacionado a eles. As pessoas que estudam comportamento humano sabem bem disso. O mais intrigante na relação familiar é o tamanho do impacto que isso tem na vida de qualquer ser humano. Contudo, não há receita de como deve ser essa relação. Cada cabeça um mundo, em cada lar uma sociedade. Nem pai nem mãe aprendem, antes de passar pela experiência, como ser o melhor. No máximo, trazem consigo a experiência de como foi com seus pais, sua visão de mundo e seus valores. Toda relação pode levar a um dano emocional, principalmente quando se tem uma energia mais forte nessa relação, carregada de expectativas e sentimentos, como é o caso da relação de pais e filhos. Isso acarreta medo e estresse e afeta o comportamento das pessoas. E em casos mais graves, podem gerar fobias, obsessões ou transtornos. Mas calma, isso não quer dizer que nossos problemas são causados pelos nossos pais. Isso é para entendermos o que é esse trauma e como isso pode ser desencadeado. Tratando aqui de pais, esse esclarecimento deve tirar as culpas e lembrar que eles também têm expectativas e sentimentos sobre a paternidade e a maternidade. E mais que isso, têm as responsabilidades envoltas a este papel e a carga que trazem da relação com seus próprios pais. Num desses papéis, pode se repreender imaginando estar fazendo melhor, pode também liberar com a mesma intenção, pode também dar tempo demais ou de menos, amor de mais ou de menos. Qual é o melhor? Cada um recebe de um jeito. Ambos vão ter consequências boas e ruins. Uns se tornam vitoriosos porque tiveram muita oportunidade e outros porque buscaram as oportunidades que não tiveram. Outros vão fracassar pelos mesmos motivos. Tinha oportunidade e não aproveitou. Não tinha oportunidade e não soube buscar. Filhos, pela própria predisposição cultural, esperam pais perfeitos, que protejam, orientem e eduquem. A pessoa que me diz como eu devo ser e o que não devo fazer, sabe tudo. Tudo sobre a vida e tudo sobre viver. Eles também sabem tudo de amor, comportamento, leis, enfim, eles sabem para nos ensinar. Eles são os primeiros olhos dos seus filhos.
Qualquer mínimo sinal de imperfeição frustra a imagem e a expectativa gerada dos dois lados. Os pais se sentem culpados e frustrados por não serem perfeitos, como se a responsabilidade abrangesse a perfeição. Pensam que se o filho fica triste ou chora, ou não o protegeu o suficiente, ou ele não reconheceu que nada mais importa além do amor que recebeu. Ninguém está livre das indas e vindas da vida. Muitas coisas aprendemos ouvindo, mas outras tantas aprendemos vivendo. Todos nós temos frustrações a superar, resultados negativos a encarar, desilusões amorosas a experimentar, desafios a vencer. Mas se qualquer dessas coisas acontece a um filho, os pais se perguntam: onde eu errei? Perceber essa imperfeição com naturalidade, ou seja, entender que são pessoas normais com as mesmas dificuldades para entender a vida e dar conta de tantos desafios, inclusive o desafio de ninar e de educar outra pessoa que veio ao mundo sob sua responsabilidade, tornaria mais leve essa relação. Só é possível compreender isso na maturidade, para ambos. Quem, ao receber um filho no colo, se põe a conversar e decidir em comum acordo sobre os melhores caminhos a andar? Nenhuma das partes está preparada para isso. Já vi muitos filhos sem pais dizendo: se eu tivesse minha mãe e meu pai, seria tudo diferente. Também já ouvi de filhos com pais: se minha mãe e meu pai fossem diferentes, seria tudo diferente. Sempre na expectativa por mais. Parece que nada nunca é suficiente, exceto quando você conta com eles ou quando fica sem eles. Melhor com eles para palpitar na sua vida ou sem eles para não palpitar na sua vida? Na realidade, todos querem se entender bem com seus pais. Pois como se entender com o mundo sem se entender com seus pais? Como encarar o mundo sem essa referência? Vale um trocadilho. Pais, melhor tê-los. Mas se os temos, como entendê-los? Mesmo as melhores relações passam por crises, descobertas, superação, perdão. É lindo ver o amadurecimento no dia a dia. É lindo ver o resultado da persistência do amor e saber que não acabou. Riquíssimo pais e filhos conversando, se respeitando, se vendo como gente além dos papéis sociais que assumem e encontrando um jeito de amar sem se frustrar. A diferença entre todas as pessoas do mundo e seus pais é que vocês estão conectados de maneiras diferentes de todas as pessoas do mundo. Pelo trocadilho, vou recitar para você o poema Enjoadinho, de Vinícius de Moraes. Poema Enjoadinho, Vinícius de Moraes. Filhos, filhos, melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-lo? Se não os temos, que de consulta quanto silêncio, como os queremos? Banho de mar, diz que é um porrete. Cônjuge voa, transpõe o espaço, engole água, fica salgada, se odifica. Depois, que boa, que morenaço, que a esposa fica. Resultado, filho. E então começa a aporrinhação. Cocô está branco, cocô está preto. Bebê amoníaco, comeu botão. Filhos, filhos, melhor não tê-los. Noites de insônia, cãs prematuras, prantos convulsos. Meu Deus, salvai-o. Filhos são o demo, melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-los? Como saber que macieza nos seus cabelos, que cheiro morno na sua carne, que gosto doce na sua boca? Chupam gilete, bebem shampoo, ateiam fogo no quarteirão. Porém, que coisa louca, que coisa linda que os filhos são. Os amigos. Meu coração é totalmente desarmado. Se eu amo, amo mesmo. Se eu confio, confio mesmo. Mas o tempo, o aprendizado que vem com as circunstâncias, tem me ensinado que a inocência é coisa para andar bem juntinho da sabedoria. Meu coração é desarmado, mas grande parte dos outros não é. Citação de Ana Diácono. Dizem que as pessoas felizes são as que aproveitam o que têm de melhor. E eu aproveito muito os meus amigos. Descobri por que sou tão feliz. Quantos sinônimos bons são possíveis? Existe amigo de infância, amigo da escola, de confidências, de rir, de festa, de viagens, de momento.
vou te pedir uma coisa, por favor. Não me pergunte quem é meu melhor amigo. Para cada fase da vida, tem um. E para cada aprendizado também. Meus melhores amigos até aqui estão por aí. E não é que eu encontrei um melhor amigo agora? Ora, se eu mudei muitas vezes. Viajei também. Encontrei amigos em todas as minhas viagens. Encontrei até amigo que viajou na minha filosofia. Tenho os amigos que te dão a mão para se equilibrar numa pedra no caminho. Quando completa o passo, eles se vão. Tem amigos que passam a vida junto e quando surge uma dúvida, vão. Tem amigos que mostram uma nova visão. Os amigos inundam o coração. Carinho, afeição, dividir o tempo, dar as mãos. Quantas pessoas cuidaram de mim num ato, num dia, na vida? A composição da gratidão. Um mistério e ao mesmo tempo tão simples. A vida é feita de mãos. Um vai dando a mão ao outro. Não significa que a mão que receberá é a de quem você deu, porque a vida segue em frente, no ritmo da dança. Lá na frente ou lá atrás, as mãos fortalecem e abastecem. Com uma mão que você dá e com a outra você recebe. Com a mão você passa à frente e dá a vez. Sobe o degrau, se equilibra no passo atrás. E a relação? Seres em construção, encontrando o coração. Encontrando ombros e ouvidos. Como é bom poder falar e errar. Um instante sem medo. Cada amigo é importante para mim. Malu. Malu é minha mentora fofa. Fez companhia a mim num momento importante. E me incluindo no seu cotidiano, renovou minhas ideias. Por ser mais jovem e bastante antenada, ajudou a me atualizar e ampliar minha percepção geral. Eu sempre tive o cuidado que minhas reflexões e questionamentos não me tirassem a alegria das coisas simples da vida. Palavras de Freud que se misturam às minhas. Depois de uma transformação completa da vida, em pleno recomeço, passei a ter a companhia cotidiana de uma garota bem inteligente, de 20 anos mais jovem. Um verdadeiro presente e uma forma de recomeçar melhor. Essa companhia trouxe a leveza que gosto para o momento e acrescentou novos assuntos, novas ideias, novos interesses. Tudo novo do jeito que gosto. Pensar o suficiente para ter consciência do que vivo e evoluir com isso e com a moderação necessária para não atrapalhar a vida comum. Pensar, questionar, refletir sem peso. Época de aprender. Como no tempo do camarote. Dessa vez, fui laboratório e fui esponja também, mas consciente disso e feliz por isso. Conhecer outras formas de ver o mundo aumenta as possibilidades da vida, nos torna menos presos a convicções. Quanto mais pessoas conhecemos, mais livre nossa mente se torna. O mundo não é só o que vemos. Cada ser é o mundo. Cada ser tem um olhar. Malu representa as influências que as pessoas têm na formação do meu olhar. A diferença foi conhecer de perto uma mente livre e simples, muito menos complexa que a minha e muito mais consciente que a maioria das pessoas. Dá para ser consciente sem ser tão complicada. Preciso avisar isso à minha cabeça. Também dá para conviver com as nuances da vida sem desestabilizar e não parar de evoluir intelectual, social e emocionalmente. Os encontros. Eu me importo ou não me importo? Só faz sentido escrever, falar, se me importar? Com o quê? Com quem? Por quê? Para quê? Sinto estranheza. Quem é essa pessoa? O que ela significa para mim? Passou pela minha vida? Já passou. Quem ficou? O que ficou? Onde está a emoção? Que? Especial? Cadê? Esquecer? Desse jeito não há emoção. Sem emoção não tem jeito. Quem é você em minha vida? As despedidas. Senti o chão sumir. E agora? Não tinha jeito. Fiz de tudo para não ser tão pesado. E consegui triplicar o peso. A nuvem que me manteve no céu dissipou e eu gritava: não me solta, estou caindo, não me solta. Dissipar de vez significa um grande impacto no chão
embora eu nem avistasse o chão, de tão alto que era. Eu pedi para ser aos poucos, mas eu caía. Então pedi para segurar minha mão, mas eu caía. A nuvem não podia controlar. A nuvem não podia me segurar. E agora? Arrebentei-me no chão. Chorei, parei, chorei, parei. Vamos ver como será agora. Chorei, andei, chorei, andei. Fiquei com a sensação da queda, no ar. Sem saber porquê, ou sabendo porquê. Sem querer doer, e doendo. Uma legião me deu a mão, me levantou. Sorri, chorei, andei, parei. A sensação da queda persistiu, mas eu pude sorrir. Estava no ar. Será que a nuvem se refez? Sim, se refez, mas ela não pode me dar a mão. Sorri, chorei, andei. As feridas da queda ainda dói. Eu ando, sorrio e até choro, mas não paro. Agora quero voar. Os encontros e as despedidas. Escrevi esses 2 poemas e fico lendo e me perguntando por que as despedidas são tão dramáticas. Quantas vezes me disse, se contente com as coisas boas, as experiências, os encontros. Lemos por aí que encontramos as pessoas por alguma razão, mas isso não quer dizer que elas precisam ficar para significar essa razão. Encontrei uma pessoa inesquecível por uma frase direcionada a mim que mudou a minha vida, cuja experiência não foram mais que 2 minutos. Uma senhora que não me conhecia, entre transeuntes, numa rua movimentada, me disse algo essencial, como se soubesse exatamente o que eu estava vivendo e do que eu precisava. Assim como essa situação, as pessoas se encontram especialmente para uma experiência agregadora e temporária. Mesmo quando é pelo resto da vida, é temporário. Fora isso, temos a vida toda, infância, escola, faculdade, trabalhos, passeios. Imagine se todas as pessoas permanecessem. Tudo bem, são as pessoas mais marcantes que nos apegamos. E aí está a questão, o apego. Por que nos apegamos? Às vezes é tão confuso compreender o gostar dissociado do apego, até quando falamos de objetos e outras coisas. Por exemplo, se gostamos de um bicho, o deixamos no habitat dele ou o levamos para casa? Se gostamos de uma camisa que não precisamos, o que fazemos? Evolução bem racional é entender que ser especial não significa ser nosso ou estar em nossas mãos. Superação é viver em paz por esse entendimento. Será? Sei que fácil não é. O anjo. Você acredita em anjo da guarda? É do âmbito subjetivo, e cada pessoa pode encontrar sua maneira de lidar com o assunto, podendo ignorar, acreditar, não acreditar. Com base na passagem bíblica que diz: vou enviar um anjo adiante de ti para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei. Acredita-se que, ao nascer, recebemos um anjo da guarda para nos proteger durante a vida. Vou te fazer outra pergunta, amigo leitor. Teve algum momento em que alguém inesperado te estendeu a mão e assim que tudo se resolveu, esse alguém saiu de cena? Comigo já. Não sei qual a parte real e qual a parte lúdica, mas sei que tive essa experiência e por ela agradeço sempre. Passei por uma das maiores transformações de minha vida e tive essa mão estendida. Não sei se é um anjo de verdade, mas cumpri o papel de me proteger e me acompanhar. Eu não conhecia essa pessoa antes disso e sempre senti que recebia zelo da vida, mas tem um momento, imagino que aconteça com todos, que as transformações internas são tão pessoais e íntimas que de alguma maneira saímos de cena, ainda que inseridos no cotidiano. Eu, Roberta, tive encontro de minha persona com minha sombra, aos olhos de meu admirado Jung. De extrema tranquilidade para extrema inquietação. Quando chega o momento de sair do casulo, temos que saber, entender, aceitar. E enquanto isso acontece, sentimos dor sem conhecermos a borboleta.
É uma mudança que vai ser boa, mas enquanto acontece, é doloroso. Quem além de um anjo para estar ao seu lado nesse momento, suportando seus gemidos, dividindo as dores e te proporcionando momentos de luz? Não importa o tempo que dure. Quanto aos momentos de luz, posso mencionar as reflexões que me ajudaram a compreender melhor cada etapa e as coisas boas provenientes de todas as fases. A vida da lagarta tem 4 fases: ovo, larva, casulo e borboleta. Embora a borboleta seja mais admirada, todas as etapas merecem reconhecimento, pois são essenciais à metamorfose. Ainda que em conflito interno por romper uma estrutura segura para ganhar asas, tudo o que tinha experimentado até ali, recebendo da vida e atuando como ser, pude aprender por intermédio do anjo, que foram riquezas que me prepararam e me deram a estrutura necessária para aquela importante transformação. Seria injusta se não incluísse nesses momentos de luz os momentos de felicidade e outros aprendizados. Obrigado por participar da minha vida. O príncipe e a rosa. O amor e as represas são iguais. Se você deixa uma brecha por onde o fio de água possa se meter, aos poucos ele vai arrebentando as paredes. Chega um momento em que ninguém consegue mais controlar a força da correnteza. Citação de Paulo Coelho. A música, Aquela Estrela, de Vanderly, que diz assim: aquele jeito que você me olhou, varreu meu pensamento. Todas as coisas saíram do chão e eu me esqueci de tudo. Antes que eu me desse conta, já era seu meu querer. É a única letra de que escreveria corretamente na íntegra sem consultar. Ela inteira explica. Mas a música tema era Pensar em Você, de Chico César, pois era a verdade que só de pensar dava para ver alegria. E acredite, era tudo correspondido. Já o livro tema era O Pequeno Príncipe, e por esse romance te conto um conto de amor. Você conhece O Pequeno Príncipe? E a rosa? Este conto fala da história de amor do príncipe e sua rosa, onde o encanto, o suspiro e a paixão se repetiam ininterruptamente sobre o império do amor. Como ia dizendo, toda a história começou com o encanto. Aí veio o suspiro, depois a euforia. Logo a paixão se instalou e o amor tomou conta de tudo. Só de começar a escrever, minha respiração se alterou. Será que vou passar esse capítulo inteiro suspirando? Este conto sempre me deixa assim. Em algum lugar, suspiro significa respiração forte e prolongada, ocasionada pela dor ou por uma emoção. Mas nesse caso é pura emoção e serve para recuperar os padrões respiratórios e manter nosso sistema respiratório flexível. Depois do encanto, eu precisava estar sempre recuperando os padrões respiratórios. O príncipe cuidou da rosa, realizou todos os seus desejos e a cativou. A rosa sentiu-se magicamente enfeitiçada e deixou todo o seu medo para trás. Eles compreenderam juntos que, entre palavras e perfumes, eram aprendizes em matéria de amor, e se perguntavam como pode um príncipe se apaixonar por uma rosa. Sem poder responder, o sentimento crescia e a felicidade preenchia qualquer espaço que pudesse haver no mundo. E assim compartilharam de pensamentos, o querer bem, o cuidar. Perceberam que sempre existe no mundo uma pessoa que espera a outra, seja no meio de um deserto, seja no meio das grandes cidades. E quando as pessoas se cruzam e seus olhos se encontram, todo o passado e todo o futuro perde qualquer importância e só existe aquele momento, conforme Paulo Coelho. A rosa descobriu-se e revelou-se muito romântica. O príncipe sentiu afago e reconheceu o conforto de ser amado. Foram guiados pelo coração. Aconteceu mais ou menos assim. 2 pessoas de localidades diferentes se encontraram de uma forma inesperada e encantadora. Se perceberam e se aproximaram. Foi um instante para notar que era um encontro especial. Compartilharam pouco tempo que estiveram juntos e depois voltou cada um para seu habitat. À distância, cantaram juntos e leram juntos.
Falaram de amor, sentiram amor e tiveram vontade de aproximar seus mundos. Enquanto estavam distantes, o Pequeno Príncipe e o Inverno cuidaram dessa aproximação. Passaram a ter assuntos em comum e dedicaram tempo um ao outro. Esse tempo era cada dia mais prazeroso e envolvente. A emoção dominava em contraste com a realidade comum e a distância. O casal se reencontrou algum tempo depois e procurou um no outro a naturalidade e o vendaval. Queriam que o encontro fosse para matar a saudade e para provar que, mesmo muito especial, estava tudo sob controle e que a vida seguia normalmente. Poderia ser um encontro como tantos outros na vida, mas era um vento forte que varria suas histórias de vida e os deixavam parados ali, diante do amor. Às vezes era desconcertante, pois somos todos orientados desde criança a ter o controle de tudo, principalmente da emoção. Quando nos tornamos adultos, parece inadmissível não ter o controle. Paulo Coelho estava certo sobre a brecha na represa. Perde-se o controle da água, e o amor torna-se um vício e eles sentiram necessidade um do outro. O príncipe disse: "O mundo vai conspirar ao nosso favor." Mas o mundo já tinha feito a parte dele os apresentando, apesar da distância. Mais que isso, a favor deles, caberia a sabedoria de agradecer ao mundo e aproveitar a oportunidade de amar e ser amado. Ficaram mais um tempo cantando juntos e tentando manter o controle e o cotidiano separados pela distância. Mas Vinícius de Moraes disse: "Tomara que a tristeza te convença, que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. Pois eis que acontece o terceiro encontro, e aí eles se encantaram, suspiraram e se apaixonaram milhões de vezes. Os olhos diziam, o mundo inteiro podia ver. Não restava outro caminho a não ser a união eterna." E Jorge Bernard disse que há duas tragédias na vida. Uma é não fazer o que o coração deseja. A outra é fazer. Mas eles só souberam depois. Mas se é assim também, adiar a festa nas duas situações. E é melhor correr o risco da tragédia e provar da festa. Quando a Rosa acordou do sonho radiante de alegria, notou que contos não são reais e príncipes não passam de chefes de estado de um principado. Não são necessariamente encantados. O real que a vida em geral admite é a forma adulta como nos vestimos para uma vida normal. Mesmo preferindo gente, admito que me rendi ao conto de fadas. O príncipe fantasiado tem sim seus encantos, e concordo com Caio Fernando Abreu. Mas o que foi bonito fica com toda a força. Mesmo que a gente tente apagar com as outras coisas bonitas ou leves, certos momentos nem o tempo apaga. E a gente lembra. Por fim, para saber como foi depois, recomendo um texto chamado O Tempo, Amor e Distância, por Mary de Almeida. E o amor existe. Quase anjo e quase príncipe. SQN. Aprendi depois de um tempo o que significa. São 3 palavras realistas. Só que não. Um sonho daqueles que faz sonhar com quem nem sonhava sonhar. Tinha tudo para dar certo. Tipo When I Was Your Man, de Bruno Mars. E essas coisas que faria e gostaria. Estamos proibidos por atos e palavras de nos sentirmos, nos vermos e nos falarmos. Sim, senhor. Entendido, senhor. Dei rumo diferente quando vi que não era para ser. Estragamos tudo. SQN. A conexão supera as ordens, as regras e as proibições que oscilam no espaço irremediável. Nossos fantasmas tentam assustar um ao outro, mas mal conseguem. Uma fofura que só. O amor. Só porque no final de O Príncipe e a Rosa eu disse que o amor existe e não consegui tirar isso da mente, incluí esse pedaço da história. Se eu não fizesse isso, não seria Roberta. Tudo o que conversamos neste livro, no final das contas, é sobre o amor, em todas as formas de se relacionar. O amor existe não só no conto encantado de quem, preferindo gente, rendeu-se ao príncipe. O amor esteve por toda parte. E eu te digo um pouco mais sobre o amor. O amor é uma palavra difícil, principalmente quando é um sentimento. Passamos a vida buscando e fugindo. Precisamos e temos medo. Na dúvida, nos defendemos. Ninguém sabe. Alguns tentam.
Quem mais tenta, entende menos. Quando pensa que não sabe nada, sente. Quando pensa que sabe, confunde. Palavra, sente. Falar, sentir, difícil. Por que não natural, se natureza é? Certo que ninguém sabe, não sabendo, ferimos e nos ferimos. Humanos na carne. O que somos? Não somos sem ele. Confusos, duvidamos. Duvidamos de nós e dos outros. Em nós e nos outros. E, se defendendo, seja falando, seja fugindo, estamos sempre buscando. Lá está e por vezes sentimos. A vida, lado B. Eu não sou tão forte como eu previa, nem tão fraca quanto eu temia. Não tenho passo rápido como eu gostaria, nem paraliso como poderia. Aprendi a me equilibrar nos extremos. Se não tenho o direito de escolher todos os acontecimentos, me posiciono de acordo com os fatos. No final, o que me move não é forte o suficiente para me derrubar, mas é intenso bastante para me fazer ir além. Fernanda Goana. Tem coisa melhor na vida do que viver? Tem coisa mais difícil na vida do que viver? Amigo leitor, você já se perguntou o sentido da vida? Encontrou a resposta? O que você faz com isso? Eu simplesmente amo a vida, mas acho viver difícil demais. Precisamos sobreviver, ser felizes e atender a todas as expectativas que depositam em nós. 3 tarefas complexas. Muitas vezes, abrimos mão de algumas dessas coisas ou fazemos um pouco de cada um. Quais expectativas? Aquilo que as pessoas esperam de nós, com base no que projetam e na visão de mundo delas. Mas cada pessoa tem uma visão do mundo. Será possível? Faz assim. Seguimos os padrões sociais e agradaremos a maioria e seremos mais aceitos e integrados. Mas se os padrões sociais não nos satisfazem, podemos transgredir. Mas se transgredirmos, podemos deixar de sermos aceitos. Como ser feliz? Podemos ser felizes sem sermos aceitos? Se isso significa ficar isolado, puxa, é tão bom ter pessoas por perto e se sentir querido, dá segurança. Completo já sabemos que é difícil ser. Lembra do consciente e inconsciente? Sempre escolhemos uma parte de nós para apresentar ao mundo. Quando completos, deixamos de buscar. E se deixamos de buscar, deixamos de viver. Você, o outro lado de você e o mundo. 3 partes exigentes e exigem inclusive que você seja feliz. Disse Rubem Alves, consulte sempre um advogado, você tem direitos. Consulte sempre um psicanalista, você tem avessos. E no dia a dia, temos uma tristeza e aprendemos, superamos e ficamos felizes. Isso vai se repetindo e quando estamos com problemas, lutamos pela solução. Quando conseguimos, comemoramos e a vida vai nos levando. A cada ciclo, gostamos mais de viver. E quanto mais o ciclo se repete, mais forte ficamos. De repente, uma das 3 partes te desestabiliza e te desfaz, deixando sumir o chão que você conhece e te apoia. Leva ao fundo do poço. Você se vê sem força nenhuma. Porém, quando aquela vontade de ir além acende uma luz dentro de você e te permite ver além do chão, você descobre outras belezas, outras emoções e outros pisos no chão. E a vida se renova e fica mais bela e mais desejada. Tudo isso nos faz querer viver mais e melhor. Porque aprendi que a vida, apesar de bruta, é meio mágica. Equilibrar esses 3 exigentes lados de nossa existência é um desafio que não aprenderemos numa sala de aula. Vamos nos compondo com o que recebemos da vida e assim aprendendo a sobreviver, equilibrar as expectativas e ser feliz. Jung diz que a vida acontece no equilíbrio entre a alegria e a dor. Chico Buarque contesta: você que inventou a dor, ora, tem a fineza de desinventar? A dor vem, mas não desistimos da alegria. A vida lado A. A vida tem caminhos estranhos, tortuosos, às vezes difíceis. Um simples gesto involuntário pode desencadear todo um processo. Sim, existia incompreensível e excitante. Às vezes que tentei morrer foi por não poder suportar a maravilha de estar vivo,
e de ter escolhido ser eu mesmo e fazer aquilo que eu gosto, mesmo que muitos não compreendam ou não aceitem. Caio Fernando Abreu. Os momentos bons, a superação, as pessoas, o amor, tudo isso é o lado mágico da vida que nos move a vencer o lado bruto. É a vida mágica que celebramos. Eu simplesmente amo a vida. E as dificuldades? Que importa com tantas coisas boas? Pensar a vida e os sentimentos podem complicar muitas coisas. Mas quando descomplica, revela a felicidade em todos os detalhes. Pois entender torna tudo mais rico. E não entender faz buscar. E a buscar vivemos. A vida é generosa também. Estende a mão quando é preciso. Ensina, transforma. Transborda alegrias e possibilidades. O desejo sincero e profundo do coração é sempre realizado. Em minha própria vida, tenho sempre verificado a certeza disso. Faço das palavras de Gandhi as minhas. E quero que também sejam suas, porque a vida é um espaço à realização. As coisas boas estão prontas a acontecer. Pensar complica antes, mas descomplica depois. Compreender a vida, as pessoas e a si mesmo abre a mente liberta. Mente livre encontra a felicidade. Felicidade não está ligada a coisas e pessoas, mas sim a capacidade de se desprender das prisões mentais e sociais. As pessoas completam, preenchem e dão sentido. A porta tem a possibilidade de te levar a um espaço fechado ou a um espaço aberto. Nós escolhemos. Eu, meu outro lado e o mundo são o que me compõe e não o que me prende. Não preciso me reprimir e minha persona não precisa disputar com minha sombra. Posso mudar minhas escolhas se não estiver bom. Posso voltar atrás se for melhor. Posso trocar de papel, experimentar, tentar novas possibilidades. Disse Chico Buarque. Sinto que ao cruzar a cancela, não estarei entrando em algum lugar, mas saindo de todos os outros. Celebração. Não é que eu consegui? Consegui mudar minha vida. Consegui aprender o que eu quis. Consegui existir. Consegui saber quem eu sou. Consegui mudar minha vida. Consegui ser cidadã baiana honrada. Consegui conquistar pessoas. Consegui conquistar meu lugar e o mundo. Consegui mudar minha vida. Consegui amar. Consegui ser amada. Consegui mudar minha vida de novo. Consegui recomeçar. Consegui aproveitar. Consegui ser feliz. Consegui ser família. Consegui me apaixonar. Consegui estender a mão. Consegui mãos. Consegui abraçar. Consegui ser plena. E não é que eu consegui? Você quer mais o quê? Eu sou eu mesma. Eu sei o que quero, eu consigo e agradeço.